O cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. E se é verdade, tem infinita importância. O que ele não pode é ser de moderada importância. C.S. Lewis. Hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês a respeito desse livro aqui, Até que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá. Eu ganhei ele há alguns anos e desde que eu li, algo sempre retorna na minha memória e eu queria compartilhar exatamente isso com vocês. Então, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Bia e esse é mais um vídeo da Bia. Entre tantos tópicos incríveis desse livro, por exemplo, eu gostaria de citar alguns. O pastor Subirá começa esse livro falando a respeito daquilo que nos distrai. Que mesmo dentro da igreja, que mesmo com as nossas famílias, com todas as bênçãos que o Pai pode nos entregar, a gente se distrai justamente com elas em nossas mãos. Tem uma citação no início do capítulo 2 que fala perfeitamente todo o contexto geral, que é: muita gente passa a vida fazendo coisas boas e legítimas, porém o Senhor não é o primeiro para elas. Ele não é o centro de sua vida. Se ele fosse, não o colocariam de lado. Elas achariam tempo para ficar com ele. Do escritor David Wilkerson. Não sei se é assim que se pronuncia. Enfim, tá falando que nós vivemos uma vida para Deus. Às vezes no nosso ministério, gastamos tempo com a igreja, porém afastados do dono da igreja, do nosso Pai, do nosso Senhor. E isso nos fala a respeito de uma experiência que o diabo ele é profissional em nos distrair. O escritor aqui, ele cita 5 tópicos em que comumente nos distrai, que é os prazeres carnais, que são os pecados propriamente ditos, a prosperidade financeira, a posição, o ativismo ministerial e até mesmo a nossa família, que é bênção de Deus. Coisas lícitas que têm nos roubado, que roubam os nossos corações, o nosso tempo e a nossa prioridade. Porém, é só quando chega lá no capítulo 5 que é o momento que eu fui mais marcada por esse livro. O título já começa assim: a diferença entre ser amado e agradável. E eu vou te explicar essa diferença agora. Aqui, o escritor ele faz um paralelo entre a paternidade que ele exerce sobre o filho para demonstrar um pouquinho a respeito desse amado versus agradável. E ele diz que quando ele chegava na casa dele e o filho havia feito coisas que desobedeciam, que fazia bagunça, que respondia os pais e tudo mais, ele ficava desgostoso, né? Ele estava desagradando ali de um comportamento específico do seu filho. Porém, ele não deixava de amá-lo. Por quê? Porque o quanto nós somos amados não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos. Nós podemos fazer infinitamente mais, podemos fazer absolutamente nada e ainda assim somos amados do Senhor como nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor. Porém, é através dos nossos comportamentos que nós vamos saber se somos agradáveis ou não para esse Pai. Ser amado não tem nada a ver com a nossa performance, com a nossa capacidade de fazer as coisas. Agora, o quanto nós agradamos o Senhor, isso daí pesa na balança. Nós somos amados, o que significa que o Senhor tem valor em nós, Ele vê valor em nós. Agora, o quanto nós o agradamos significa o quanto de valor Ele tem para nós. E quando e de qual forma, de qual maneira nós nos tornamos agradáveis ao Senhor? Fazendo aquilo que a gente já sabe que move o coração do Senhor, cuidando daquilo que é do interesse do Senhor, deixando de pensar nas práticas antigas, vivendo de uma maneira que o Espírito Santo frutifique em nós. E claro, cuidando dos interesses de Deus. E qual é o interesse de Deus? O Senhor tem um interesse genuíno de que nós nos relacionemos com Ele. Não é simples? Para agradar o coração do Senhor, Ele quer que a gente esteja perto, que a gente prossiga em conhecê-lo e conhecendo, a gente espalhe a notícia das boas novas por todo lugar que a gente for. Mas algumas frases que eu gostaria de ressaltar que eu grifei aqui nesse livro. Queremos ter a comunhão e a paixão que os homens de Deus envolvidos na história de avivamento do passado tiveram. A questão é que aparentemente não queremos o mesmo envolvimento que eles tinham com a palavra de Deus. Ou este livro, a Bíblia, me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. E para fechar dos comentários que eu gostaria de fazer a respeito desse livro, eu quero citar um último ponto.
em que o escritor Luciano Subirá, ele fala a respeito de alguns pecados e do arrependimento que nós devemos ter, uma posição para enfim voltar e nos achegar mediante e pertinho de nosso Deus e Pai. E aqui ele fala a respeito da religiosidade. Se nós não olharmos para nós e identificarmos que estamos longe, a gente nunca vai se arrepender. E aqui é o que ele diz a seguinte frase: porque, diferente dos demais pecadores, o religioso, por sua aparência de piedade, é um pecador vacinado contra o arrependimento. Se a gente acredita que não tem nada errado, não tem por que a gente ir atrás de reparar as arestas, de levantar do lugar onde caiu e de fazer o caminho de volta. Esse distanciamento, ele dificilmente vai ser um ato instantâneo e imediato. É um processo que envolve repetidas negligências da nossa parte, e são essas mesmas inocentes negligências que nos vencerão depois. O escritor aqui cita algumas coisas que podem nos afastar da presença de Deus, que é o convívio com o pecado, quando a gente passa a normalizar aquilo que não é normal, que não é comum e é desagradável ao Senhor. A falta de profundidade. A gente busca, a gente lê, mas é sempre a superfície do relacionamento. A falta de tratamento, quando você identifica ali um desvio, porém você passa por aquilo e acha que vai ficar tudo bem, mas não fica. E as distrações. As distrações são as piores, porque além delas serem coisas mínimas, na maioria das vezes, a gente passa por cima dela, que é o outro tópico, e a gente ignora, a gente faz a falta de tratamento. Então a distração ela tá ligada com todos esses outros tópicos que o autor cita também. No contexto geral, esse livro ele é um chamado ao retorno da intimidade com o Senhor. E mais uma frase que eu gostaria de ressaltar: há muitos crentes que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor, mas perderam a paixão. Fazem o que fazem por hábito, por rotina, por medo, pelo galardão, por quaisquer outros motivos, os quais, acompanhados daquele primeiro amor intenso, faria sentido, mas sozinho não. É tudo válido, é tudo proveitoso, mas precisa haver dentro de nós um senso e uma devoção, uma paixão pela presença do Senhor que motiva as nossas ações para Ele. Que assim como Paulo na carta aos Efésios diz a respeito daqueles que amam ao Senhor com um amor incorruptível, que o nosso amor possa crescer e ser cuidado de uma forma que a gente consiga entender a diferença entre ser amado por Deus e ser de fato agradável aos olhos do nosso Pai. Filhos que fazem a vontade do seu Pai, que caminham de acordo com o seu propósito porque querem agradá-lo. E agradar ao Senhor é estar perto dele, conhecer o seu coração, conhecer aquilo que Ele quer que façamos e trazer filhos e filhas ao arrependimento junto conosco. Deus te abençoe, indica a leitura e até a próxima!